Por que que um pássaro fica num galho tranquilamente e dorme? Porque se aquele galho for arrebentar, ele sabe voar. E a gente tem que saber que a gente sabe voar na vida. Entendi. O que a Bia fez com o primeiro dinheirinho que ela ganhou, assim? Primeiro dinheirinho, que não foi nenhum, assim, foi Tirando quando eu a parte que ela vendeu Não, Peugeot. não, pra você. Eu Web vendi Motors patrocina a gente. Ela vendeu um Peugeot. pra fazer o primeiro Pra fazer o livro. primeiro livro. Não, eu acho que o dinheirinho que eu ganhei primeiro foi de uma bolsa de estudos pela Vale do Rio Doce, quando ela ainda era estatal. E eu dei um carro pro meu pai, que era o sonho do meu pai ter aquele carro. Não era o meu. Engraçado. Já vimos que ela não é base para as coisas, né? Ela fez coisas úteis com dinheiro. Esse amigo meu comprou Lego. Olha pra você ver a diferença, né? Você vê que eu não tenho racionalidade. Eu comprei um Peugeotzinho e era muito feliz com ele. Mentirosa. Ninguém é feliz com o Peugeot. Não, eu fui feliz Peugeot... com meu Peugeotzinho 105. 105. Nunca me deu problema. Olha, meus carrinhos nunca me deram problema. Fiquei muito tempo com todos. Todos tinham nome, tem nome, sobrenome. Tem uma conversa com as máquinas também querem ser respeitadas. Por quê? Não sei, eu sempre fiz isso, sempre deu certo. Eu não questiono muito, não. A companhia, nossa, será? Porque eu também tenho esse hábito de dar nome eu pras acho coisas. Que quando você bota nome nas coisas, você está sendo grato de alguma maneira àquilo. Eu acho que não é que... Tem gente que fala, mas você acha que o carro tem vida? Não acho que ele tem vida. Sei que ele não tem vida. É uma forma carinhosa. Mas eu acho que quando você trata as coisas fruto do seu trabalho com respeito e não com volatilidade de troca um ano, daqui a pouco troca... Não, eu fico 10 anos com o carro. Você pode dar valor para as coisas. Eu acabo exercendo uma gratidão pela vida. E eu acho que ter essa energia é algo que faz bem. Como funciona isso? Não sei te dizer. Então, a partir de hoje, não vamos usar essa lá de PP, que é o Peugeotzinho, tão humilde, que deu início ao livro TDAH. Uhum. A tudo. Se não fosse o Peugeotzinho, Santo eu não Peugeot. tinha o que vender. Que legal, né? Entendeu? Tipo assim, então assim, eu acho que, diferente do que as pessoas pensam, os super ricos têm super problemas. Então a gente vê que a felicidade não tá no ter. Não, eu acho que a felicidade está em você ter uma noção exata de quem é você. E aconteça o que acontecer, você saber que você pode perder tudo. Eu já perdi tudo algumas vezes na minha vida. Mas nunca perdi a fé em mim. Que é o mais importante. Porque, assim... Por que que um pássaro fica num galho tranquilamente e dorme? Você já viu um pássaro no galhozinho, ele chega a fazer assim... Porque se aquele galho for arrebentar, ele sabe voar. E a gente tem que saber que a gente sabe voar na vida. Entendi. Então a fé não é na Mega no dinheiro? Sena, não, é no que dinheiro. você tem a capacidade de ir lá e fazer. Porque assim, eu já fui roubada 2 vezes por contadores. Hoje eu tenho um bom contador, graças a Deus. Mas eu já fui roubada por 2 contadores. Quando me veio a conta, eu mandava o dinheiro achando que estava sendo pago os impostos. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu vendi minhas roupas todas e comprei 3 jeans da Hering. E 5 camisetas, 3 brancas da Hering. Não, da Insider. As camisetas são da Insider, gente. Na época não tinha Insider. Na época não tinha Insider. Se tivesse, era melhor. Não desbotava, não tinha nada. Tava até hoje? Tava até hoje. E eu andava de jeans. Jeans e camisetinha. Que legal. E tênis Bamba. Era isso. E eu era muito feliz. Tanto que teve uma época que as pessoas falavam, lá, a médica do jeans. Depois de um tempo, teve uma época que tinha um lugar que fazia, Rosana Bernardes, em Ipanema, fazia jeans customizados. Nossa, pegava pedaço de bordado, botava. E teve uma vez que uma das costureiras de lá falou, eu vou lhe dar um presente, ela trabalhava lá. Me deu um jeans que era uma coisa mais linda que tinha. Eu passei anos sem engordar 1 quilinho para aqueles jeans ser meu. Caramba! Né?
Porque era muito legal. Então, assim, jeans pra mim me dá uma associação muito boa. De momentos, porque as pessoas falam, você devia ter trauma de jeans, porque foi quando você estava muito mal, né, financeiramente. Eu falei, não, o jeans me deu uma sensação de que se eu conseguir resistir aquilo tudo, paguei o que eu tinha que pagar e continuei, ele é um símbolo de resistência. Exatamente. De que resistência. Legal. Então eu sempre tenho um jeans, não Então não tem abro nada a ver mão. porque o jeans aperta a circulação e ela vai pro cérebro em vez de estar na perna, não, né? Não, mas depende. Você falasse. Depende do jeans. Ah. Depende do jeans. O meu era humilde, não era um jeans, não Era era um esse diesel. Ah. Não era da diesel. Eu fui ter um jeans da diesel há muitos anos depois, assim. E que você, quando você estava nessas situações assim, você se recorria ao quê? Essa fé sua? De onde vem Eu essa acho fé? que era assim, eu sabia do meu potencial como pessoa, como médica, como amiga, como filha. Eu sabia que eu não podia parar. Acontecesse o que acontecesse, eu ia continuar fazendo o que eu nasci para fazer. E isso sempre, sempre me acalentou. E eu nunca parei. É aquilo, né? Marcar o não faz bom marinheiro, né? Eu não sei se eu pensei nisso. Só Eu não só falou falava assim. Eu nunca parei para ficar, ai, por que isso aconteceu comigo? Não sei. Talvez teve gente que falou, tinha que controlar, tinha que não sei o quê. Eu falei, pois é, tinha. É. Né? Mas o problema não era do Quando cara acontecer que com você, roubou. você me fala isso. O cara que roubou era eu que não controlei, mas tudo bem. Eu não sei se os dois contadores que me roubaram estão tão felizes assim. Não. Eu soube pelo meio do caminho que tiveram momentos Geralmente muito desgraçados da vida. E eu tô aqui feliz. Que azar, né? Você olhar pra sua vida, olhar pra trás e falar assim, putz, eu roubei a Ana Beatriz. Nossa, Não que sei. imbecilidade. Você nunca mais encontrei, sabe? Mas Que assim, bom. eu espero que Mas tenham você estragou melhorado. minha piada. Quando eu falei que o Marcal não faz bom marinheiro, Ah, sim. eu ia falar assim, é porque, né, Deus olhou pra você e falou assim, tá, vou jogar nela a segunda arca de Noé, né? Porque vai ser um problemão agora pra ela ficar boa, essa mulher. Não, mas eu acho que eu não perdi a fé na vida, não perdi a fé em mim, não perdi a fé de que fazendo o movimento que eu tinha que fazer, viriam pessoas boas também. Que Pode ser. vieram muitas pessoas boas. E pode ser quando o propósito é claro ou é... Não sei, porque assim, então, voltando à sua piada, os insetos só ficam em volta da luz, né? Verdade. Como insetos em volta da lâmpada. Mas mesmo assim eu quero continuar sendo luz. Que bom, né? Se é esse o preço a pagar, a gente No mundo onde paga. a gente vê tanta falta de luz, ser luz é É um privilégio. um privilégio. Agora que a gente tá chegando na reta final, tinha mais algumas perguntinhas aqui, então... Peraí, Michael, ela não vai revelar como ela vendeu o Peugeot. Não insista. Depois a gente faz isso. Tinha mais algumas perguntinhas aqui, mas o que você poderia deixar assim pra gente, pra finalizar? Porque, né, acabou com a pauta. Olha que mensagem bonita. O Clay Kruger, que foi nossa pauta hoje, né? O vazio, a depressão dos super ricos e terapeutas começando a olhar para isso. E olha que legal o contraste que a gente faz. Não foi planejado, né? É que a gente tá falando o tempo todo de ganhar muito, ganhar muito, ganhar muito, ganhar muito e ter problema. Mas você acabou de trazer uma situação que você perdeu Perdi tudo. muito. E foi um ponto de inflexão que você conseguiu recuperar depois, e até melhor, né? Então, o que você poderia deixar pra quem tá passando por um momento assim de incerteza? Tá faltando um pouquinho de fé nele mesmo? Tá faltando um pouquinho de acreditar que vai sair de onde ele tá? Olha, se você descobrir quais são os seus talentos, desenvolver mesmo, se aplicar. É futebol? Jogue. É arte? Pinte. É teatro? Faça. Estude aquele teatro, porque pode tudo acabar. Se o teu talento foi desenvolvido, é como um músculo que foi hipertrofiado, ele não lhe faltará. Então, o único remédio é ser o que você nasceu para ser. Porque se isso for uma verdade dentro de você, tudo pode acontecer, mas ninguém vai te paralisar. Nunca. Uau. Posso falar, tenho lugar de fala para falar isso. Sem mágoa, sem rancor. Porque quando você resolve que você irá até o fim... É até o fim. É até o fim.
Caramba, que mensagem se legal. reinventando. Porque muitas vezes você vai fazer a mesma coisa de outras formas. É só não parar. É só não parar. Queridas, chegou a hora, depois de muitas mensagens perguntando em como aplicar tudo isso, abro pela primeira vez o programa do Piloto Automático A Vida com Propósito, com duração de 6 meses. Serão 11 módulos com mais de 40 ferramentas práticas. Linha direta com a Bia para tirar dúvidas e ajustes. Tudo dentro de uma comunidade feita para você. E mais, o acesso a BeMind, uma inteligência artificial treinada com a minha metodologia para lembrar o que realmente importa. E além disso, ela pode tirar suas dúvidas a qualquer momento. Serão 1000 vagas. E lembre-se, nossa prioridade não é a quantidade, e sim a qualidade do conhecimento. As inscrições abrem em 1 hora e ficam abertas por 72 horas no ar. Se você está pronta para transformar intenção em prática, clique no link abaixo e inscreva-se agora.